O tempo passou e tem gente que ainda nada no rio Piracicaba. Hoje, as suas águas não são mais como antes. Eram tranquilas, limpas e volumosas. Podia-se nadar, pescar e até beber dessa água. Mas a ação do homem tirou do rio o que ele tinha de melhor, a sua pureza. Agora, ele precisa de ações que ajude a melhorar a sua qualidade. O rio Piracicaba nasce no município de Ouro Preto, nas proximidades da Serra do Caraça. Com suas águas tranquilas, ele percorre uma extensão de 241 quilômetros, até desaguar a 200 metros de altitude no Rio Doce, em Ipatinga. Rio Piracicaba vem do tupi e significa rio sem peixe. É o principal curso de água que dá denominação à bacia. Até o encontro com o Rio Doce, o caminho é longo, 21 municípios e uma população de aproximadamente 800 mil habitantes estão na bacia do Rio Piracicaba. O rio corta as cidades de Mariana, Alvinópolis, Rio Piracicaba, João Monlevade, Bela Vista de Minas, Nova Era, Antônio Dias, Jaguaraçu, Coronel Fabriciano, Timóteo e Ipatinga. Já Catas Altas, Barão de Cocais, Bom Jesus do Amparo, Santa Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo, Itabira, São Domingos do Prata, Marliéria e Santana do Paraíso ficam em áreas que pertencem à bacia. E por elas percorrem os principais afluentes do Piracicaba: Rio Santa Bárbara, Prata, Peixe, Una e Maquiné. Ao todo, quase uma centena de córregos e ribeirões formam uma rede de drenagem e escoamento muito bem distribuída. Pensando no território da bacia do Rio Piracicaba, se a gente pegar as nascentes, onde que estão as grandes altitudes da região, e a gente fizer uma viagem de helicóptero das nascentes até a foz do rio, nós vamos ver uma coisa muito interessante, é como que a nossa paisagem, né, a estrutura física da bacia vai mudando à medida que nós vamos descendo. A expedição partiu da nascente em Ouro Preto, percorreu 14 municípios até a sua foz em Ipatinga, no período de 7 a 22 de junho de 1999. Importante frisar que foi uma experiência coletiva, não é? Foi a associação de esforços, o somatório de trabalho, né, das universidades, dos governos municipais, das empresas da região, da sociedade civil, das escolas, da imprensa. Uma equipe de profissionais, entre eles engenheiros, biólogos, técnicos e fotógrafos, seguiram a Rota dos Bandeirantes, visitando o Rio Piracicaba e seus afluentes. Os principais objetivos da expedição foram avaliar a situação do meio ambiente físico, social, econômico e cultural na bacia, ouvir os diferentes segmentos da região, discutir alternativas para a solução dos problemas ambientais e, principalmente, orientar a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba. Em outubro de 1999, foi realizada em Coronel Fabriciano a Conferência das Águas da Bacia do Rio Piracicaba. Foi então criado oficialmente o Comitê do Piracicaba e formada a sua Assembleia Geral com 36 membros, 9 representantes do Poder Público Municipal, 9 do Poder Público Estadual, 9 dos grandes usuários de água e 9 da sociedade civil. Conforme decreto 40.929, de 16 de fevereiro de 2000, no mês de dezembro deste mesmo ano, em cerimônia realizada na cidade de Ipatinga, os membros do comitê tomaram posse oficialmente. Em fevereiro de 2001, foi eleita e tomou posse a primeira diretoria do CBH Piracicaba. Nos seus 10 anos, o CBH Piracicaba teve 4 processos eleitorais que envolveram 102 entidades. São 10 anos de políticas públicas e o Comitê de Bacia do Rio Piracicaba tem muito que comemorar.
Na verdade, é um modelo de gestão participativa do qual todos os segmentos fizeram parte de uma nova política de recursos hídricos para o estado de Minas Gerais. A bacia do Piracicaba, gerida pelo comitê, ela é que consegue fazer o quê? Ter uma visão exata da região onde a gente está inserida. É possível de se fazer, tem como se fazer, existe dinheiro, basta apenas conscientização e a vontade de quem está à frente aí da gestão dos órgãos públicos. É um comitê ainda novo, tem há poucos anos, mas tem funcionado muito bem aqui na nossa região. Atualmente, a diretoria do comitê é composta por Yusufi Chafit Felipe, presidente, Luiz Antônio dos Santos, vice-presidente, Luiz Cláudio de Castro Figueiredo, primeiro secretário, e Vinícius Moraes Perdigão, segundo secretário. O Piracicaba é fonte de vida e renda para milhares de famílias. A história que começou há 3 séculos com a retirada do ouro do leito do rio tem hoje a extração mineral, a monocultura de eucalipto e a siderurgia como principais atividades econômicas desenvolvidas na bacia, onde localiza-se o maior complexo siderúrgico da América Latina. Ao longo dos últimos 300 anos, as atividades econômicas avançaram e a tendência para o futuro é expandir ainda mais. O reflexo aparece nas cidades abastecidas pelo Piracicaba. Infraestrutura e serviços públicos como turismo, esporte e lazer ganharam investimentos. A consequência imediata foi a geração de empregos. O rio é o nosso grande provedor da água, a matéria-prima para a siderurgia, a matéria-prima para a agropecuária, a matéria-prima para o serviço. É o rio que é o nosso provedor. O boom de crescimento dessa região deu-se aproximadamente 50 anos, de 50 anos para cá, né? Temos várias histórias de pessoas de outros países, de outras regiões que vieram para cá para iniciar essa colonização. O rio Piracicaba acompanha o desenvolvimento, fornece água e, em troca, recebe diariamente aquilo que é rejeitado pelo homem. Hoje, as atividades econômicas desempenhadas na bacia não são as maiores responsáveis pela degradação. Quem mora na região também tem uma parcela de culpa. O problema da água está dentro da nossa cozinha, do nosso banheiro, né? Você vê, tem dia que desce uma nata de óleo por rio abaixo aí. Essa carga orgânica lançada no rio provoca um aumento da demanda bioquímica de oxigênio, né, tendo uma influência, um impacto significativo para a ictiofauna, ou seja, a fauna aquática. O rio Piracicaba, se ele fosse limpo, se ele não fosse tão agredido, nós não estaríamos aqui com problema de enchente. O trabalho de preservação e de conscientização não é uma tarefa fácil, mas graças à luta de pessoas preocupadas com o futuro dos nossos rios é que surgem ações pela melhoria da qualidade das águas. A conscientização é uma coisa que vai passar pela coisa que o Brasil mais precisa, a educação. E a gente só consegue melhorar as qualidades de uso, tanto do rio quanto de toda a bacia, pensando em educação. Nós estamos aqui há muito tempo, não passou uma sacola ainda, eles passavam centenas e centenas de sacolas. Quando vem enchente, sacola até na copa da árvore aí, ó. Né? Você está vendo um sinal lá de enchente passada, uma sacolinha ou outra aí, ó. Está muito bem conscientizado. Outra coisa que é importante lembrar são seus afluentes, né? As nascentes que reabastecem esse rio, que são o motivo desse rio existir, elas têm que ser preservadas. A água, né, ela está ficando cada vez mais poluída devido aí ao esgoto, ao lixo, e se continuar assim a água vai ficar muito escassa. Uma década de história. Trabalho, ações, manifestações, mobilizações. Mas muito ainda precisa ser feito. O
o comitê não pode e não deve estar sozinho. Ele precisa de ações conjuntas entre as entidades que o compõem e a sociedade, na luta pela preservação da bacia do Rio Piracicaba e dos nossos recursos hídricos. Festejemos os 10 anos do CBH Piracicaba. Vamos aplaudir o seu trabalho, o desenvolvimento da região, as boas ações em prol dos nossos rios e do meio ambiente. Vamos continuar mobilizando e espalhando a conscientização para que no futuro, quem sabe, possamos nadar nas águas limpas dos nossos rios.